Fala, meus amigos da enfermagem, que fala com vocês é o enfermeiro Raimundo, aqui no Instituto Brasileiro Sou Enfermagem. Nós vamos falar sobre o centro cirúrgico, vamos entrar num assunto a respeito da cirurgia e alguns aspectos relacionados com a cirurgia. A cirurgia é um procedimento médico que envolve o uso de técnicas e equipamentos especializados para corrigir ou tratar uma condição médica ou doença, através da intervenção no corpo humano. Existem muitos tipos diferentes de cirurgias, desde cirurgias eletivas, que são planejadas com antecedência para tratar condições não urgentes, até cirurgias de emergência, que devem ser realizadas imediatamente para salvar a vida do paciente. Antes de uma cirurgia, o paciente geralmente é submetido a uma avaliação médica completa para avaliar a saúde geral, identificar quais condições médicas subjacentes e garantir que ele esteja fisicamente apto para a cirurgia. O médico responsável pela cirurgia também discute o procedimento em detalhes com o paciente, incluindo os riscos e benefícios envolvidos. Durante a cirurgia, o paciente é colocado sob anestesia geral ou local, dependendo do tipo de procedimento a ser realizado. O cirurgião faz incisões na pele para acessar a área a ser tratada e usa instrumentos cirúrgicos para realizar a intervenção necessária. Após a cirurgia, o paciente é monitorado de perto e geralmente é instruído a seguir um plano de cuidados pós-operatórios para ajudar na recuperação. Como era realizada a cirurgia antigamente? Pela imagem, você pode observar que era bem difícil, muito traumatizante. Olha só, o cirurgião fazendo uso de um serrote para fazer a amputação ali de um membro do paciente e o paciente sendo contido por várias outras pessoas. Aqui nós temos uma comparação do centro cirúrgico de hoje com uma mesa cirúrgica moderna e uma mesa cirúrgica realizada aí. Essa mesa cirúrgica é de 1900, 1800, que os pacientes eram submetidos nessa mesa cirúrgica. Olha só como houve muita evolução. A cirurgia tem sido realizada há milhares de anos, mas as técnicas e instrumentos utilizados foram evoluindo ao longo do tempo. Na antiguidade, as cirurgias eram frequentemente realizadas sem anestesia, tornando a experiência dolorosa e traumática para o paciente. Além disso, os instrumentos cirúrgicos eram rudimentares e muitas vezes não estavam esterilizados, o que aumentava o risco de infecções e complicações, e óbito também. Durante a Idade Média, as cirurgias eram realizadas por barbeiros, já que a prática de barbear era comum e envolvia o uso de lâminas afiadas. No entanto, os barbeiros não tinham treinamento médico formal e frequentemente realizavam procedimentos arriscados, como amputações. Foi somente no século XIX que as técnicas cirúrgicas começaram a evoluir significativamente. A anestesia foi introduzida em meados do século, tornando as cirurgias menos dolorosas para os pacientes. Além disso, foram desenvolvidos instrumentos cirúrgicos mais avançados, como os bisturis e as pinças, e as técnicas de esterilização foram aprimoradas, reduzindo assim o risco de infecções. Com o passar do tempo, a cirurgia continuou a evoluir e se tornar cada vez mais sofisticada, graças a avanços tecnológicos e científicos. Hoje em dia, a cirurgia é uma disciplina médica altamente especializada, com técnicas e equipamentos avançados, que tornam os procedimentos mais seguros e eficazes para os pacientes. Vamos detalhar um pouco mais na história da cirurgia. A cirurgia tem uma longa história que remonta a milhares de anos.
Registros históricos mostram que as primeiras cirurgias foram realizadas no Antigo Egito e Mesopotâmia, há mais ou menos de 3 a 4 mil anos antes de Cristo. Na época, as cirurgias eram realizadas sem anestesia e os instrumentos cirúrgicos eram simples e primitivos. Ao longo dos séculos, a cirurgia continuou a evoluir, mas permaneceu um campo perigoso e muitas vezes ineficaz. Durante a Idade Média, as cirurgias eram frequentemente realizadas por barbeiros, que não tinham treinamento médico e usavam instrumentos rudimentares. No entanto, foi durante esse período que foram desenvolvidas algumas das primeiras técnicas de cirurgia, como a amputação. No final do século XIX e início do século XX, os avanços tecnológicos permitiram que a cirurgia se tornasse ainda mais sofisticada. A introdução de lâminas elétricas, aparelhos de raio-x e anestesia inalatória tornaram as cirurgias mais precisas e seguras. A partir dos anos 50, a cirurgia começou a se tornar cada vez mais especializada, com cirurgiões que se concentravam em áreas específicas do corpo ou em tipos específicos de procedimentos. A tecnologia também continuou a evoluir, com a introdução de técnicas como a cirurgia laser e a cirurgia robótica. Hoje, a cirurgia é uma disciplina médica altamente especializada, com técnicas e instrumentos avançados que permitem aos cirurgiões realizar procedimentos com maior precisão e segurança. Além disso, muitas cirurgias agora são realizadas com abordagens minimamente invasivas, o que reduz o tempo de recuperação e diminui o risco de complicações. Vamos falar agora quatro pontos históricos importantes para nós fixarmos. O primeiro ponto é que as operações eram relâmpagos. Por quê? Vamos detalhar. De 2 a 3 pacientes que passavam pela sala de cirurgia nos anos de 1800 morriam. Olha só como era alto o índice de óbito. O mais comum era que morressem por causa de infecções contraídas no pós-operatório. Mas, para minimizar as possibilidades de morte por hemorragia, os cirurgiões da época operavam o mais rápido que conseguiam. Uma cirurgia, do princípio ao fim, durava cerca de 10 a 15 minutos. Olha só. Serrar um osso durante uma amputação podia tomar 2 ou 3 minutos do tempo dos médicos, que ficavam mais famosos de acordo com a rapidez de seus procedimentos. Ou seja, quanto mais rápido o médico conseguia realizar aquele procedimento cirúrgico, mais o médico ganhava fama. Amputações de membros usando torniquete eram algumas das operações mais frequentes, mas também se faziam outros procedimentos como a extração de pedras na bexiga. Segundo ponto para nós fixarmos sobre a história da cirurgia. As cirurgias eram sem anestesia. Em 1822, os pacientes sentiam uma dor inimaginável durante as operações, que eram feitas em uma pequena maca de madeira, que foi aquela que eu mostrei para vocês. Naquela época, os pacientes mais ricos, atendidos pelos médicos em suas casas, tomavam álcool para diminuir a dor nos procedimentos. No entanto, as mulheres só recebiam um bastão revestido de couro para morder durante a cirurgia. Em alguns casos, os pacientes tinham os olhos vendados, mas de modo geral assistiam a tudo. O éter só começou a ser usado como anestésico nos hospitais do Reino Unido em 1846. No ano seguinte, o clorofórmio também passou a ser usado para deixar os pacientes inconscientes. Terceiro ponto para nós fixarmos aqui na história da cirurgia. Público de 200 pessoas. Assim como outras salas de cirurgia,
de dissecção anatômica que existiam na época na Europa, esta tinha uma espécie de arquibancada e grades semicirculares para facilitar a visibilidade do público, que era composto principalmente por estudantes de medicina, aprendizes e assistentes dos cirurgiões. Cerca de 200 pessoas se acomodavam ou se amontoavam para presenciar cada operação, de modo com que as descrições dos procedimentos cirúrgicos da época haviam muito barulho e empurrões nas arquibancadas. Do fundo era possível ouvir gritos de cabeças, cabeças, para que os mais próximos da mesa de operações abrissem espaço. Fumaça de tabaco também era comum no ambiente. A presença e o posicionamento dos membros do público eram regulamentados e era comum eh, em, um, em todas as salas de operações da época. No centro ficavam o cirurgião e seus ajudantes, que seguravam o paciente para que não se movesse durante a cirurgia, que foi aquela foto que eu mostrei para vocês. Ao redor da maca também ficavam outros cirurgiões do hospital e seus aprendizes, assim como quaisquer visitantes que o cirurgião principal permitisse. Durante o século XIX, as mulheres só podiam ocupar a maca cirúrgica como pacientes. Sua presença no público não era permitida, porque se considerava que elas não eram fortes o suficiente para suportar as cenas que eram realizadas ali durante o procedimento cirúrgico. Nas arquibancadas ficavam sentados, além dos estudantes, os aprendizes de outros hospitais, que iam observar novas técnicas e procedimentos, ou apenas o trabalho dos cirurgiões mais famosos. E por último, o nosso quarto ponto é: os instrumentos e as mãos eram lavados após as operações. Na época, médicos e cientistas acreditavam que as doenças contagiosas eram causadas pelo miasma, mau cheiro das ruas e dos rios que se dissipava pelo ar, e não por micro-organismos. Por isso, não se usava nenhum método antisséptico na sala de cirurgia. O sangue das operações era recolhido em uma das caixas de madeira, com serragem ou areia, e os cirurgiões e seus assistentes só lavavam as mãos depois das operações e não antes. Desta forma, os instrumentos cirúrgicos não eram limpos ou esterilizados antes do procedimento, como são hoje, e as vendas eram reutilizadas nos pacientes. Os jalecos, manchados de sangue, eram considerados uma espécie de medalha de honra para os cirurgiões, que, além de tudo, chegavam à sala de cirurgia vestindo as roupas com as quais tinham vindo das ruas, as mesmas ruas por onde teoricamente se espalhava o miasma. Vamos destacar para vocês algumas datas importantes na história da cirurgia. Cerca de 3.000 a 4.000 a.C. foram realizadas as primeiras cirurgias, sem anestesia, é claro. Cerca de 2.600 anos antes de Cristo, o imperador da China escreveu um tratado sobre acupuntura, que se tornaria uma forma importante de cirurgia chinesa. Em 1540, Andres lançou um livro que descreve a anatomia do corpo humano com precisão, ajudando a melhorar as técnicas cirúrgicas. Em 1846, William realiza a primeira cirurgia com anestesia geral usando éter. Em 1867, foi introduzida a técnica antisséptica em cirurgias, ajudando a reduzir as infecções e melhorar a segurança dos pacientes. Em 1895, se descobre raio-x, que se tornaria uma ferramenta importante para a cirurgia. Em 1960, a cirurgia a laser é desenvolvida.
Em 1987, a primeira cirurgia robótica é realizada. Em 1991, nos Estados Unidos, é aprovado o primeiro robô cirúrgico. Em 2016, a primeira cirurgia robótica é realizada usando o sistema cirúrgico assistido por robô, que foi em uma criança de 6 meses de idade. Em 2020, agora recente na nossa geração, devido à pandemia da Covid-19, muitas cirurgias foram adiadas ou foram canceladas para minimizar a disseminação do vírus da Covid. Bom, agora nós vamos falar aqui de quais os objetivos da cirurgia. Os objetivos da cirurgia podem variar, dependendo da condição médica do paciente e do tipo de procedimento a ser realizado. Em geral, os objetivos da cirurgia incluem diagnosticar, tratar, prevenir, melhorar a qualidade de vida e aliviar a dor do paciente, dependendo do caso específico. Cirurgia para fins diagnóstico. A cirurgia pode ser usada para coletar amostras de tecidos para o diagnóstico. Por exemplo, uma biópsia pode ser realizada durante uma cirurgia para determinar se um tumor é maligno ou benigno. Para fins de tratamento, a cirurgia pode ser usada para tratar uma ampla variedade de condições médicas, desde doenças cardíacas até fraturas ósseas. O objetivo é remover ou corrigir a área afetada para aliviar sintomas ou curar a doença. Para fins de prevenção, a cirurgia preventiva pode ser realizada para reduzir o risco de desenvolver uma condição de saúde, como a cirurgia para remover a apêndice antes de ocorrer uma apendicite. Cirurgia para melhorar a qualidade de vida. A cirurgia pode melhorar a qualidade de vida do paciente, por exemplo, a cirurgia plástica pode ser realizada para corrigir uma deformidade ou para melhorar a aparência física. Alívio da dor. A cirurgia pode ser usada para aliviar a dor em condições crônicas, como a dor nas costas, que não pode ser tratada com outros métodos, ou que foi utilizados outros métodos e que não foi eficaz. Quais os tipos de cirurgia? Existem muitos tipos de cirurgias, que podem ser classificadas de acordo com diferentes critérios, como o objetivo da cirurgia, a área do corpo afetado e a técnica utilizada. Aqui estão alguns exemplos. Cirurgia de emergência, que é aquela cirurgia realizada em situações de emergência, como em casos de trauma, lesões graves ou doenças súbitas. Cirurgia eletiva, que é aquele tipo de cirurgia planejada com antecedência, é realizada para tratar condições não urgentes, como correção de deformidades, remoção de tumores benignos, entre outros. Cirurgia reconstrutiva, realizada para restaurar a função ou a aparência de uma parte do corpo, que foi danificada ou removida, como em caso de reconstrução da mama após uma mastectomia. Uma cirurgia cosmética, realizada para melhorar a aparência física do paciente, como no caso do aumento dos seios, uma lipoaspiração ou uma cirurgia plástica facial. Cirurgia laparoscópica, técnica minimamente invasiva que utiliza apenas incisões, e um laparoscópio para visualizar e realizar a cirurgia. Temos também a cirurgia aberta, que é uma técnica tradicional que envolve uma incisão maior no corpo para acessar a área a ser operada. Cirurgia cardíaca, realizada no coração ou nos vasos sanguíneos, para tratar condições como doenças coronárias, defeitos cardíacos ou aneurisma. Esses são alguns tipos de cirurgias que eu citei para vocês,
Mas nós vamos ter uma aula que vai classificar melhor essas cirurgias com um pouco mais de detalhes. Não se preocupe, porque existem aí uma classificação muito grande de cirurgias, tá bom? Agora olha só a pergunta. Quando a enfermagem começou a trabalhar em procedimento cirúrgico? É uma pergunta muito interessante. A enfermagem começou a trabalhar junto com médicos em procedimentos cirúrgicos no século XIX, quando a cirurgia começou a se desenvolver como uma especialidade médica e se tornou mais complexa. Foi a enfermeira inglesa Florence Nightingale que estabeleceu os primeiros padrões de higiene e cuidados de cirurgia em hospitais, incluindo os cuidados cirúrgicos. No final do século XIX, a enfermagem cirúrgica se desenvolveu como uma especialidade distinta dentro da enfermagem, com enfermeiras treinadas especificamente para cuidar de pacientes cirúrgicos. Com o tempo, as cirurgias cirúrgicas começaram, desculpa, com o tempo, as enfermeiras cirúrgicas começaram a desempenhar um papel mais ativo no suporte aos cirurgiões durante os procedimentos, ajudando a preparar os pacientes, esterilizar o equipamento cirúrgico, manter o controle dos materiais e medicamentos, além de fornecer cuidados de pós-operatório. Hoje, a enfermagem cirúrgica é uma especialidade ampla e diversificada, e as enfermeiras cirúrgicas desempenham um papel especial na equipe de cirurgia, trabalhando em estreita colaboração com os médicos, anestesistas e outros profissionais de saúde, para garantir a segurança e o bem-estar dos pacientes durante todo o procedimento cirúrgico e até mesmo após, né? Porque o paciente vai passar por um momento de recuperação. Bom, pessoal, eu estou chegando ao fim dessa aula. Nessa aula, o que que nós falamos? Nós falamos sobre a cirurgia, falamos de alguns aspectos importantes relacionados com a cirurgia, como era realizada a cirurgia antigamente, a história da cirurgia, aí marcamos aí 4 pontos importantes, algumas datas importantes que marcaram o mundo aí da cirurgia, tipos de cirurgia, que eu falei para vocês que nós vamos ter uma aula para classificar essas cirurgias com um pouco mais de detalhes, porque aqui foi uma aula bem resumida. E por último, quando a enfermagem começou a trabalhar junto dos médicos em procedimento cirúrgico, que aí vocês sabem que tudo começou com a nossa fundadora da enfermagem, Florence Nightingale. Eu espero ter contribuído com vocês. Essas são algumas referências que eu utilizei. Não deixem de curtir o nosso vídeo se você tiver gostado, de acessar o material em PDF que tem mais detalhes, tá bom? E até a próxima aula. Até mais.